meu povo querido, vão se preparando aí para a nossa live, porque hoje nós temos uma convidada muito especial. Enquanto você vai avisando para todo mundo aí, enquanto você vai chegando, enquanto você vai contando para todo mundo que a live começou, eu vou cantar uma música. E alguém avisa aí para a doutora Rosana que a gente já está aqui. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel. Cadê ela? Doutora Rosana, não foge não. Vamos lá. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E aqui fiel, Senhor. Meu Deus, Senhor, nós queremos agradecer aqui essa live. Queremos te agradecer pela presença da doutora Rosana aqui conosco. Queremos te pedir que torne esse momento muito agradável e esclarecedor para todos aqueles que estão presentes aqui nesse lugar. Que seja, Senhor, uma conversa abençoada, que venha trazer vida nesse tempo de tanto caos. Que nós possamos juntas, Deus, proclamar diante dessas pessoas as tuas verdades, à luz da Bíblia e à luz da ciência, em nome de Jesus. Amém. Bem-vinda, amiga! Oi, minha amiga, tudo bem? Tudo bem, gente? Eu estou aqui com a doutora Rosana Alves, minha amiga. PhD em Neurociências, 20 anos de experiência e atualmente é diretora acadêmica do Neurogenesis Institute. Doutora Rosana, fica à vontade para cumprimentar o seu povo que está aqui para te ouvir, que te ama demais. Oi, minha amiga, tudo bem? Foi muito bom. Assim que você começou a live, eu já me conectei e escutando você iniciar cantando a música que fala do meu verso bíblico predileto. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mais gado, tudo ainda assim me alegrarei no Senhor. Boa noite para todos que nos acompanham nesse momento. Tenho certeza que todos que compareceram a essa live querem ter uma experiência próxima de Jesus, principalmente para enfrentar as dificuldades na vida que vão muito além de uma quarentena, né? Nós temos outros desafios
O pessoal está reclamando que a qualidade do áudio está ruim. É quando a doutora fala, quando eu falo. Gente, me digam, pode ser que seu aparelho está com o microfone encostado em algum lugar, Rô? Como é que tá? Você está falando no computador ou no celular? Tô do meu celular, como eu sempre faço. Mas parece que é o meu que tá dando um retorno aí, ó. É. Eu Será vou... que se eu botar o fone melhor? Deixa eu É, tentar por aqui. Peraí, gente, calma, calma que a gente vai. Tem muita coisa boa para a gente conversar hoje, que 1 hora é pouco. com Peraí. certeza. Vou botar o fone, vou botar o fone. Vamos ver Eu se já tá melhora. chegando. Tá. Acho que se a gente usar o fone, melhora, Rô. Eu também acho. Peraí. Eu vou conectar o meu aqui. Bom, é o meu que tá ruim, o pessoal tá dizendo que é o meu. E agora, gente? Vê se melhorou o meu áudio. Melhorou? Deixa... Pronto. Agora vamos falar. Será que melhorou agora? Vamos lá, em nome de Jesus vai funcionar. Gente, calma, calma, muita paciência nessa hora. E agora, vocês estão ouvindo? Tá travando a internet da Rosana. É verdade. Mas ela daqui a pouquinho vai resolver lá. E eu tô cheia de pergunta para fazer para ela, Veja se enquanto ela que tá lá reconectando. o meu Ó, já estão voltou ao dizendo que o normal meu aí. melhorou. Abaixa o retorno O do meu seu também. celular e bota o fone. Pode ser? Tá, vamos ver. Espera aí, deixa eu Vamos lá, baixar vamos fazer de aqui. tudo. Vai ser ótimo isso daqui. Vamos ver. Vai ser muito bom. E agora, gente? Melhorou? A gente também é nova nessa função. Esse negócio de live nunca E foi o comigo, meu? né? Agora que eu tô. Agora melhorou. Tô achando legal agora. Melhorou? Também gostei. Então Aí tá todo mundo bom. tem que falar pra gente se está bom. Ô, Rô, deixa eu te falar uma coisa. Eu já li seus livros e tô relendo. Cada vez que eu leio, eu descubro mais coisas, né? E assim, é muita informação. Porque eu começo a marcar. O meu livro, A Neurociência da Felicidade, eu emprestei. Por favor, se você pegou o livro da doutora Rosana emprestado e está me ouvindo, faça o favor de devolver. E esse aqui é o outro que eu já li, né? Eu já li, está todo marcado ele. E eu queria fazer algumas perguntas para você dentro desse livro aqui hoje, pode ser? Pode, pode. Tomara que eu Que lembre eu do achei assim, conteúdo. claro que você lembra, porque está tudo na sua cabeça pelas suas palestras, sabe? Esse livro aqui é maravilhoso. Gente, olha aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. O Design da Decisão. É um livro incrível, um dos livros da doutora Rosana. E ela fala aqui sobre uma coisa muito importante, é como lidar com a frustração. E nesse momento, doutora Rosana, a gente está passando por um período de muita frustração, né? As coisas não estão acontecendo exatamente como a gente tinha planejado. A gente começou o ano profetizando bênção, vitória, né? É o início de ano, Uhum, aquela hora uhum, de colocar ordem em tudo, de recomeço. E de repente a gente é surpreendido com uma situação que para a vida de todo mundo, no mundo inteiro. Não é só no Brasil, não é só dos pobres, não é só de quem é menos favorecido, mas um vírus solidário, né? Que pegou todo mundo de surpresa. uhum. E eu queria que você me aconselhasse, que você dissesse para esse povo que está nos ouvindo aqui, como é que a gente se torna um mestre da frustração numa hora como essa? Que é um dos... Nós, como seres humanos, pensando na nossa questão cerebral mesmo neurológica, temos a tendência de ir para um dos extremos. E é tão assim, legal, vão entender no bom sentido, quando passamos por momentos de crises, que fica muito mais evidente alguns destes Uhum, comportamentos para serem equilibrados, alinhados. Então, nestes momentos, temos a tendência de ir para um dos extremos. E isso tem uhum, sido muito visível. Ou da banalização do problema. hum, Não, isso não existe. Isso é só um golpe político ou econômico. Não vou nem me proteger. É mais uma certo. bobagem que vai passar. Uhum, Ou esse é um seja, extremo. quando nós
esse é um extremo. Quando nós banalizamos, nós estamos negando a realidade. Certo. Sabe igual criança que se esconde atrás do vidro transparente, achando que ninguém está vendo ela? Sim, sim. É isso. Não, isso eu sei de uma forma muito caricata como me livrar da situação. E o outro extremo é o pânico. Ah, Então, existe essa tendência de banalizar ou de entrar em pânico. certo. E E, essa na questão do verdade, pânico, ela causa um estresse fora do normal, assim, às vezes desnecessário também, né? E o sem que que isso dúvida, causa no nosso cérebro? O que que isso faz com a gente? faz com que a gente não tome as melhores decisões. Porque o problema existe. Não vou falar agora nem do coronavírus. Agora eu vou ampliar para a nossa vida, tá? Certo. Existe um Aham. problema. Existe um problema. Quando eu vou para qualquer um dos extremos, é como se não adianta ou não precisa agir. Uhum. E eu continuo como estou. Se é uma bobagem, tenho nada a ver com isso, para que eu Uhum. vou agir para entrar em contato com uma coisa que não é um problema? Ou eu vou para outro Uhum. extremo, que assim, não adianta agir, porque tudo que eu faça não vai ser o suficiente para resolver o problema. Entende a ideia? Certo. O que nós Aham. somos convidados é ser levados ao equilíbrio mesmo. Aqui está o meu alcance para resolver isso. O que eu posso fazer? Existem estratégias que outras pessoas podem me ensinar para poder lidar com a minha situação? O que tem de informação que é séria que eu possa seguir? Quem já passou por isso ou algo parecido que teve sucesso, que pode me ajudar? Então, quando nós vamos para um dos extremos, perdemos essa Uhum. capacidade e perdemos uma outra capacidade que é um dos pontos favoráveis de qualquer crise. A Uhum. crise, eu sempre falo que eu gosto muito de falar sobre crise, porque a crise é a oportunidade para mudar de forma positiva, para ter um ganho Uhum. positivo. Sem a crise, praticamente a gente não amadurece, como é para a frustração. Uhum. Quando eu sou frustrado, a frustração precisa me colocar no movimento e Certo. saber que a situação ideal não está sendo vivida por mim e que Uhum. eu preciso encarar aquilo de frente. O encarar de Certo. frente não é só lidar com os estímulos externos. Por exemplo, não estou conseguindo trabalhar para pagar as minhas contas, então preciso achar uma outra forma de conseguir pagar o que eu devo. Mas também de Uhum. como eu lido com as questões internas. Porque Certo. tem várias pessoas que nesse momento, e eu gostaria que fosse a maioria, mas infelizmente não é, que, por exemplo, o desafio financeiro não é o que ela está vivendo. Sim. Que o país pode parar por 1 ano, 2 anos, que ela tem reserva Tá tudo suficiente. bem. Existem essas pessoas, Claro que né? existem. Existem essas pessoas, só que existem muitas dessas pessoas que o cotidiano delas não vai mudar, elas não sofreram perda significativa, os filhos estão dentro de casa protegidos, ninguém foi afetado diretamente com o vírus, mas elas estão desesperadas. E Uhum. aí é que vem a grande questão. A frustração, ser mestre da frustração que eu coloco no livro, é assim, primeiro saber que todos nós vamos enfrentar frustração. Se não enfrentarmos a frustração, não estivermos diante de uma demanda que me tira da zona de conforto, de ser o aceito, de conseguir alcançar o objetivo da forma que eu havia planejado, alguma coisa está acontecendo na nossa vida que é prejudicial. Ou eu estou sendo Uhum. esquecido pela vida, ninguém nem percebe que eu existo porque o meu comportamento não afeta o outro, ou eu também posso ser alguém que sofre de um transtorno de personalidade. Porque existem alguns Certo. transtornos de personalidade, por exemplo, o histriônico, tal, que as pessoas elas não percebem que elas estão com um comportamento inadequado, que as pessoas não estão gostando do que elas estão fazendo, que elas podem Uhum. sentar e colocar os pés em cima da mesa no restaurante, que para ela está ok. Ela nem percebe que as pessoas estão incomodadas com aquilo. Então, algumas Uhum. coisas. Agora, Rosana, quem vê Uhum. você assim, parecendo uma boneca, porque você parece uma boneca pessoalmente, você é linda, Obrigada. você é inteligente, uma mulher assim perfeita. Quem olha no púlpito e pensa, nossa, ela não deve ter vivido nada na vida,
ela não sabe pelo que eu estou passando, para ela ser tão equilibrada assim. Mas no meu livro, você compartilhou, no livro Nada Pode Calar uma Mulher de Fé, você compartilhou uma parte do seu testemunho, apenas um momento de frustração que você viveu e que com certeza foi um capítulo da sua vida que também transformou você na mulher incrível que você é. E eu queria que você compartilhasse assim, em poucas palavras, se você puder, apenas para as pessoas que estão entrando agora, que estão perguntando quem é essa que está falando, eu não conheço, eu quero muito que as pessoas tenham acesso, não só à doutora Rosana, neurocientista, poderosa, mulher, incrivelmente inteligente e linda e vencedora, mas aquela que foi construída através de um caminho de muitas lágrimas derramadas. Você pode falar um Sim, pouquinho com a gente sobre isso? sim. É assim, primeiro quando, e assim, não estou fazendo marketing, não. Quando eu li o seu livro, ele falou muito ao meu coração, Eixla. Muito. Porque é um livro que fala do que a gente vive, né, como seres humanos, sendo forjados pela dificuldade. Quantas histórias ali que, de fato, para mim, vieram como bálsamo. E a certeza que eu acho que é alguma coisa muito legal da gente olhar para a vida. Todos nós estamos enfrentando dificuldades, todos nós. Uhum. Não existe alguém que passe pela existência humana sem enfrentar algo que parece que vai nos tirar do prumo. Uma perda Uhum. irreparável. Todos nós vamos enfrentar isso em algum momento da vida. Seja um divórcio, seja o luto. E eu vivi isso com a pessoa mais importante da minha vida, né? Uma das mais importantes. Eu falo porque quando eu a perdi, ocupava esse lugar. Quando eu perdi a minha mãe. E perder uma mãe com 47 anos de idade, eu tinha Muito dois cedo. meses de casada, foi Ela tinha assim, ela 47 tinha anos, ela quarenta e tinha a minha sete idade. anos, a sua idade. E em alguns aspectos Uhum. vocês são muito parecidas, cor de cabelo, formato de rosto. E é tão interessante porque assim, ela estava bem no domingo à noite no culto, e 2 horas depois ela estava no hospital em coma já. Então Meu foi assim, Deus. foi algo muito abrupto na nossa vida. E quando a minha mãe falece, eu tinha uma escolha para fazer. Porque quando nós estamos enfrentando algo tão extremo, nós temos que fazer escolhas. Não tem Uau, jeito. uau. Porque senão nós vamos nos entregar à dor. Não vai existir outro caminho. Então, para quem até está nos escutando, Eixla, chega um momento Tô, que, tô. sem forças, você precisa fazer escolhas. Meu Deus, isso é muito forte. Se você não fizer a escolha, você vai perder a guerra. Fazendo escolha, você ainda sente dor, mas você sabe que daqui a pouco, você consegue pelo menos voltar a respirar direito. Porque é como se faltasse o ar, né? Sim. E aí, quando a minha Uhum. mãe É. falece, e eu tenho que ir até a casa do meu pai, para falar para ele que a companheira da vida dele havia falecido, e é E quando eu você foi recebo, escolhida para dar essa notícia? fui, Você? foi o meu telefone que estava como contato principal no hospital. Decidimos que assim ia ser melhor, né? Como Uhum. família. E quando o telefonema chega, meu marido atende e eu percebo que ele está falando com alguém do hospital. E ele fala assim: Ah, vocês querem que leve roupa para Dona Beth no hospital? Que tipo de roupa vocês querem? Naquele momento, eu tinha certeza absoluta do milagre. Certeza absoluta. Eu pulei da cama. Ele já estava atendendo mais aos telefones, naquela altura, né, dos acontecimentos, e aí eu sentei na cama, preparada, porque nós já havíamos preparado o culto de ação de graças para quando ela saísse do hospital. Tudo preparado. Quem cantaria, quem falaria, já havíamos visto o local que seria, que era um ginásio da cidade, tudo preparado. E aquele dia, Meu o dia Deus. 25 de outubro, era o dia do milagre, quando o telefone toca na minha casa. E aí, no que o meu marido pergunta, do outro lado, respondem assim: a roupa que vocês querem que ela esteja vestida para o velório. A minha mãe havia acabado de falecer. Havia acabado de falecer. E aí, a primeira palavra que me veio à mente foi: acabou. Eu nasci num lar cristão. Eu nasci escutando sobre a esperança, sobre o milagre, sobre de que a gente não precisa se preocupar tanto com as perdas daqui, porque algo muito maior está preparado para nós.
Eu Uhum. fui preparada para isso, mas no momento da minha maior perda, a primeira palavra que veio à minha mente foi: acabou. E sabe o que é Uhum. legal? Deus entende o nosso acabou. Deus entende o nosso fundo do poço. Ele É, entende quando a luta é muito grande. Sabe? Porque talvez hoje, para muita gente que está escutando a gente falar, não ter o emprego mês que vem é o fundo do poço, sabe, Eixla? é. É o fundo do poço. Porque é o remédio do filho que vai faltar. Uhum. Entende? E Deus, ele pega todas as nossas lágrimas, né? E coloca tudo num potinho. E aí eu É. desço, depois que eu falo com meu pai, encontro aquele homem orando e falando assim: eu não estou aqui reclamando pela perda, mas agradecendo pelas décadas que eu vivi com a mãe de vocês. Eles começaram a namorar, minha mãe tinha 13 anos de idade. Oh, Foram, caramba. foram 35 anos, 34 anos juntos, né? E quando eu vejo aquela cena, Deus, ele falou para mim muito nitidamente: você está achando que a sua vida acabou? Talvez o do seu pai esteja acabando, porque agora ele tem que se reorganizar na vida. Você está casada, com planos, com o marido, dele muda tudo. E Uhum. aí eu falei assim: tá, Senhor, se a palavra não é acabou, eu quero uma frase de consolo. Eu quero uma frase de consolo. E Deus me deu uma frase, Eixa. E sabe, a gente está numa live falando de Deus, né? E Uhum. ao mesmo tempo também um pouco de neurociências. Quando você permite Deus agir, ele faz o sobrenatural. E ele faz, sabe o quê? Aquelas informações que estão todas armazenadas no nosso cérebro, ele faz com que o hipocampo evoque memórias. Porque é ele que faz isso. Você precisa Amém. respirar para que o hipocampo, ele, no meio desse estresse, e o respirar profundamente literalmente ajuda, porque não é só oxigênio que vai para o cérebro. Uhum. Traz para o hipocampo, que ele também gerencia o estresse. Quando você respira, você está dizendo para ele assim: está tudo sob controle. Você pode me ajudar a lembrar de informações, de memórias que vão me ajudar a enfrentar esse estresse. Uau, que E é, forte isso. e é muito interessante, por isso que assim, trazer à memória aquilo que traz esperança. Uhum. Permita que Deus evoque as suas memórias. O evocar a memória só é possível, uma das formas de tornar isso mais rápido é o respirar mesmo e tentar relaxar. Faz uma respiração profunda. Vamos fazer com todo mundo agora? Porque talvez esteja alguém Vamos, passando por isso, né? Uma respiração vamos, vamos. profunda, sabe? Porque a gente começa a trazer a memória. E aí Deus me deu uma frase. Ele disse assim para mim: Rosana, existem três momentos mais importantes na vida de qualquer ser humano: o nascimento, a morte e o destino eterno. Para sua mãe já passaram o nascimento, a morte e agora só falta a melhor parte. Quando Deus me fala isso, que tinha a ver com a fé que já tinha nele, sabe? Porque ele traz a memória. Naquele momento, eu falei assim: o meu Deus ainda vive. O meu Deus vive. O Deus que entra na minha família por meio da minha mãe, ela foi a primeira a conhecer Deus de verdade, sabe? De uma forma mais pessoal. E eu falei assim: foi isso que ela me ensinou. Foi isso que ela cantou na igreja, no último culto que ela estava. E cantou a música predileta dela. E sabe quando tudo vem vindo à memória? Por que foi a música predileta dela que cantou na igreja? Que falava assim, que fala assim: ao passares pelas águas serei contigo. Ao passares pelo fogo, ele não te queimará. E a música fala: serei contigo, serei contigo. E ela saiu daquele culto dizendo assim pra gente: gente, até o meu hino predileto foi cantado hoje. Até o meu hino predileto. Então Uau. essa foi a última canção, antes dela entrar em coma.
E aí, quando Deus vai trazendo a memória, Ele vai trazendo para nós. Tem uma frase que eu amo repetir. Quem me escuta sabe que eu gosto muito de falar sobre ela. Só temos que temer o futuro, ao menos que esqueçamos o que Ele já fez por nós no passado. Sabe? Repete, porque cortou. Só temos que temer o futuro, ao menos que esqueçamos o que Ele já fez por nós no passado. Quando eu enfrento a morte da minha mãe, eu lembro quantos milagres Ele havia feito para ela estar viva até os 47 anos de idade. Uma menina que com 13 anos de idade já havia entrado em coma por conta da hipertensão. E que teve 6 filhos. E que viu esses filhos crescerem e casarem. Sabe? Então, para quem hoje assim está vivendo uma situação de crise mesmo, e a crise interna, o que nos tira do prumo é o que a gente vive aqui dentro. Aqui dentro. Porque se aqui estiver bagunçado, não adianta colocar o externo em ordem. Não adianta. Verdade, a paz do lado de dentro, né? É a paz que excede todo entendimento. E aí a gente entra no mundo da maturidade. Quando nós entramos no mundo da maturidade, e eu estou falando tanto da maturidade emocional quanto espiritual, nós vamos aprendendo que nem tudo acontece da forma que nós planejamos. E que não adianta ser bonzinho para garantir a paz, a serenidade 24 horas. Não adianta. Porque a vida é feita de desafios e de grandes desafios. É verdade. Quando nós achamos que tudo está acalmando, pode acontecer alguma coisa. Por isso que ser mestre da frustração significa que quando nós passamos por aquilo que não nos agrada, como nós vamos encarar e como nós vamos olhar. Claro que a gente sofre. Claro que eu não queria ter perdido a minha mãe, você muito menos o seu filho. Nós não estamos falando aqui de uma irresponsabilidade emocional. De não ser afetados negativamente pelo que sofremos. Pelo que vem na vida. Mas pelo contrário, a sua palavra, o seu livro explica o porquê de Deus ter me dado a frase "O milagre sou eu", naquele CTI. Quando eu declarei, Deus, é mais fácil, Senhor, ressuscitar o meu filho, porque se o Senhor levar o Mateus, eu tô morta. O que é mais fácil para o Senhor? Ressuscitar o Mateus ou ressuscitar uma mãe? Que eu tô morrendo agora. E naquele momento o Espírito Santo falou nitidamente ao meu coração, dessa vez o milagre é você. Assim como você foi o milagre quando Deus recolheu a sua mãe, eu tenho sido o milagre desde que Deus recolheu o meu filho, e assim como milhares, milhares e milhões de mães que compactuam comigo dessa dor, e que sabem exatamente o que eu passei, algumas passaram por isso mais recentemente, outras há mais tempo do que eu, e me consolaram com a mesma consolação que de Deus elas foram consoladas, mas eu passei a compreender que cientificamente havia uma explicação para isso. Todas as vezes que eu declarava que o milagre era eu, áreas do meu cérebro estavam sendo ativadas para que o meu corpo compreendesse que eu tinha o direito de continuar viva. Porque para uma mãe é muito difícil abrir mão de um filho e não se culpar por isso. É muito difícil devolver um filho para Deus, não é uma coisa natural. A gente sempre acha que podia ter feito mais, que podia ter dado a vida por ele. Né? Sempre. Podia ter percebido antes, né? Podia ter percebido antes. Claro. Eu imagino que até como filha também, tão jovem, tendo que se despedir da sua mãe, é claro que você deve ter tido uma sensação de impotência tão grande diante de toda essa situação. E sabe o que é interessante? Por isso que quando a gente fala da frustração, é onde o nosso olhar vai repousar depois da frustração, depois da perda. Porque a dor, ela é inerente ao ser humano. O que a gente não precisa permitir é que ela nos domine. É diferente. Amém. Ela não pode nos dominar. Agora, pensa comigo. Você perdeu um filho, como que uma mãe não cuida do filho o suficiente a ponto dele morrer? Porque na cabeça da gente,
Nós precisamos Sim, achar uma justificativa, porque faz parte do luto, né? Achar uma verdade. justificativa, Uhum, porque se eu justifico, eu reconto a história para mim mesma. Então, se eu tivesse feito uhum, isso, é como se a gente ressuscitasse o filho, né? Trouxesse ele de novo para perto da certo. gente. Então, pensa minha mãe que morre de um AVC, um problema neurológico, e eu sou neurocientista. De um problema que ela Meu carregava a vida Deus. inteira. Entende? Então, nós E temos que eu enfrentar como, como uma ministra do Evangelho, como uma adoradora, do como uma milagre. cantora, que prega o milagre, que acredita no milagre, que viu o milagre acontecer dentro da sua casa, porque a minha mãe, ela foi curada de doenças incuráveis na minha infância, e eu cresci vendo Deus operar milagres, até de ressurreição dentro da minha família. Ter que lidar com isso na minha carne. Sim. Agora, pessoas que são crentes, que estão nos assistindo agora, nesse exato momento, algumas estão nos vendo, seus parentes estão enfermos. E elas acreditam que Jesus cura, elas acreditam que Deus é um Deus de milagres, mas o coronavírus está aí. E como é que Uhum. a gente lida com isso? Como é que a gente lida com essa frustração, doutora? Sim, Fala o para mim. pai de uma amiga minha está na UTI com coronavírus. E é tão interessante porque, assim, quando nós estamos enfrentando tudo isso, com os olhos espirituais, o maior milagre é continuar acreditando. E o nosso cérebro Uhum. quer acreditar. É tanto que Uau. qualidade de vida, fé, religiosidade, saber que existe algo muito além do que aquilo que a gente pode apalpar, faz bem para o cérebro. Os estudos Amém. científicos falam sobre isso, né? Eu até compartilho no seu livro também. Quando eu Sim, me eu quero que você coloco, explique o termo religiosidade agora. Explica sim, porque é um termo científico, mas hoje em dia, no nosso vocabulário crentez, uhum, nós associamos a religiosidade ao farisaísmo. E eu sim. quero que você explique que não é a mesma coisa o que você está dizendo, para que as pessoas entendam, quando você se refere à religiosidade, o que você está dizendo. A religiosidade, a partir dos estudiosos da área, é um corpo de crenças muito bem fundamentadas que o indivíduo escolhe seguir como o seu objetivo de vida ou seu estilo de vida, Uhum, baseado em uma espiritualidade algo maior. Porque quando a gente fala de religiosidade, pensando a partir dessas definições científicas, o que é diferente da espiritualidade? Espiritualidade é essa crença mais vaga e mais ampla. Sim, eu acredito que uhum, existe algo maior, uma força maior, mas que não tem uma explicação ou uma diretriz para a vida. Isso é uhum, espiritualidade. A religiosidade é como se fosse um bloquinho dentro da espiritualidade. Eu acredito que existe algo maior, mas como esse maior existe? O que esse maior, que claro, a gente, para nós é Deus, né? O que eu preciso fazer? O que ele me deixa como diretrizes para que eu tenha mais qualidade de vida? Para que eu me conecte a Ele. uhum. Então, a religiosidade é essa clareza de como a gente deve se portar diante das nossas crenças. Então, isso é Certo. religiosidade. Por isso que eu E, acredito na religiosidade. certo. E você falou que você chegou no quarto do seu pai e ele estava agradecendo a Deus pelo tempo em que ele teve a sua mãe. Eu também tive que agradecer a Deus pelos 17 anos e 11 meses que eu pude cuidar do meu filho. Foi um processo até eu chegar a esse estágio, mas Sim. eu fiz isso. Agora, no seu livro você fala sobre o poder que a gratidão tem de trazer o equilíbrio para o nosso organismo. Uhum. E a ingratidão, ela coloca tudo fora de ordem. Será que você pode explicar um pouquinho, de uma forma que as pessoas possam compreender o que é esse processo? O que a Gratidão. gratidão faz? Porque a Uhum. Bíblia diz em tudo sede agradecidos, né? Que nós devemos ser Sim. agradecidos por tudo. Então existe um motivo para isso, um motivo que traz saúde para o corpo. Lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz assim: deem graças em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias incluem essa que nós vivemos. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E o Salmo 100 diz: entrem por suas portas com ações de graças. Será que você pode explicar para a gente o que é que a gratidão faz com o nosso organismo? Então, quando eu falo que diante de uma situação
nós vamos escolher onde o nosso olhar vai repousar, e aquilo que vai nos dominar passa pela gratidão e pela ingratidão. Por quê? Certo. A gratidão faz com que, por exemplo, porque eu tudo dai graças? Porque quando a minha mãe falece, eu encontro meu pai, em vez de reclamar assim, agora vou passar o resto da vida sem ela, ele prefere olhar, agradeço pelos anos que já tive com ela. Uhum. Entende? A circunstância é a mesma. Você direciona Certo. o olhar. E isso é um O olhar exercício é da outro. vida. A gente não acorda assim. Você vai se permitindo fazer esse exercício de onde você vai repousar o olhar. Quando o nosso olhar repousa na ingratidão, na reclamação, os hormônios que estão mais envolvidos, quando em nível elevado, para a destruição do nosso corpo, eles aumentam. Como, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do Uau. estresse. Uhum. Então, quando o cortisol aumenta, eu gero uma inflamação no meu organismo. E a inflamação, essa inflamação afeta o meu cérebro, fazendo com que células neuronais sejam prejudicadas. Eu libere fatores de morte neuronal mesmo. Algumas substâncias que são muito importantes para o cérebro não vão ser produzidas da forma que elas deveriam ser produzidas para trazer bem-estar, para diminuir pressão arterial, diabetes, para poder combater doenças radicais livres, porque eu aumento uma inflamação no meu cérebro por conta da ingratidão. Problemas cardíacos Uau. podem ser piorados ou originados a partir de uma ingratidão. Agora, já a gratidão, porque o nosso foco está na gratidão, né? A gratidão, ela tem a possibilidade de liberar sobre o nosso organismo, a partir de comandos cerebrais, aquelas substâncias que a gente tanto gosta. Dopamina, endorfina, serotonina, que não somente trazem uma sensação emocional de bem-estar, mas também podem trazer alívio literalmente da dor física. Certo. Pessoas, por exemplo, que estão enfrentando uma imensa dor emocional, ao orarem, elas podem ter um alívio da sua dor física até, aquela dor no peito que tem quando a gente está angustiado. Mesmo uma dor assim, bate o pé. Estudos Certo. indicam que a oração, a fé em Deus, tem um efeito analgésico. E o que é a fé em Deus? Além de muitos outros aspectos, é saber que existe um Deus no controle de todas as coisas, mesmo que tudo não saia conforme o planejado. Então, eu posso Amém. descansar. E quando eu sei que tem um Deus cuidando, no meu coração é gerado gratidão. Não é gratidão Uau. assim, obrigada porque a minha mãe faleceu. Mas Não. obrigada, Senhor, porque eu tive uma mãe que me ensinou sobre o Senhor, que teve o último desejo dela realizado. Porque se nós olharmos, nós temos sempre motivos para agradecer ou para reclamar. Sempre. Porque os nossos problemas são complexos. E na complexidade Sim. existe a possibilidade de diferentes olhares. Então, a gratidão faz bem para a nossa saúde física e emocional. Então, não é uma conversa só, seja grato, porque é bonito ser grato, porque Deus quer ser grato. Se Ele quer, é porque existe uma utilidade para a nossa vida, porque Deus, Ele não é mimado e nem narcisista. Eu Yeah. simplesmente quero. Porque eu quero, Uhum. porque eu mando, porque é bom para mim. O que Deus é um Deus que tudo que Ele faz é completo. Uau. Tudo dele é completo. Você fala Então, no Ele seu faria por livro, nosso bem. você fala no seu livro que um pensamento ou comportamento negativos e persistentes mantém os níveis de cortisol acima dos suportados pelo organismo e que só pensar no problema já faz com que o cérebro acionado viva esse problema como se ele já tivesse acontecendo. Sim. Ou seja, a gente está diante de uma pandemia mundial e as pessoas não estão doentes todas, né? Existe uma quantidade. Só que a quantidade de notícias que a gente recebe, elas falam muito mais sobre o problema, e eu entendo que há uma preocupação em que a gente se proteja para que isso não aumente, mas você não acha que, de certa forma, essa impregnação de notícias ruins, morreram tantos, a gente acorda sabendo quantos morreram, que dobrou o número de infectados e que as pessoas estão morrendo, isso faz com que se crie um pânico coletivo. Sim, E as pessoas acabem adoecendo com medo daquilo que pode acontecer consigo ou com seus familiares. Tem muita gente porque elas só adoecendo pensam por sugestão. Porque a dor e o sofrimento também são sugestionáveis.
Meu Então, Deus. do que você se alimenta? Do que a sua mente se alimenta? Gente, o nosso cérebro se alimenta de informações, Uhum. de emoções que nós recebemos e que nós damos para os outros. O que eu tenho falado muito para as pessoas é assim: quantas vezes por dia você precisa checar essa notícia de quantas pessoas estão falecendo, como está no mundo? Você está dentro de casa. Dá uma checada assim uma vez por dia, no máximo. É o que eu penso. No máximo. Para saber se já estamos liberados para sair, se nós podemos fazer alguma coisa para poder ajudar as pessoas, para que a Uhum. gente possa, de alguma forma, manter a saúde mental nossa e dos outros. Porque pensa comigo, Eixla, se é justo, se é amável, se é agradável, se eu sei que no meu grupo de família tem alguém que já Filipenses tem depressão. 4:8. Uhum. Se tem alguém que já tem depressão e eu sei. E aí saiu um vídeo que acabou de morrer alguém, ou que os casos aumentaram. As E pessoas você com compartilha. vulnerabilidade, aí você pega e compartilha com a família inteira. Você está afetando aquele que já é mais vulnerável. Aham. E agora as pessoas Então, estão compartilhando até vídeos com pessoas morrendo. e que às vezes Vídeos não com estão, pessoas morrendo sufocadas. E às vezes não é nem de coronavírus, né? São que a vídeos maioria antigos. nem é, que a maioria É, nem é. Então, assim, não é estar alienado do mundo, mas sabe quando Jesus fala assim, Pai, não os peça que os tire do mundo, acho que os mas livres do mal. livre-os do mal. Então, Muito forte isso. nós podemos ser a resposta da oração de Jesus. Estou pensando nisso agora. A gente pode ser a resposta da oração de Jesus. De que nós estamos inseridos nesse contexto, mas podemos ajudar os nossos irmãos a se livrarem do mal, não replicando Sim, informações que não colaboram, que não isso. ajudam. Eu acho que mais do que isso, nós podemos também começar a disseminar as boas notícias. A Sem minha irmã estava dúvida. conversando comigo agora, a Lislane, que também está ligada com a gente Uhum. aí na live, ela falou assim, Eixla, a gente tem que fazer uma campanha para espalhar boas notícias nesse tempo, sabe? Porque um medicamento está sendo testado e bem sucedido, porque Sim. existem pessoas que estão sendo curadas dessa doença, e Estamos conseguindo milhares e milhares de segurar. pessoas estão sendo curadas, entendeu? Existem lugares que a taxa de mortalidade já está caindo. Então, a gente precisa também divulgar essas notícias para trazer esperança para o coração das pessoas, para elas não Sem acharem dúvida. que é só sobre morte. Além do que, doutora Rosana, nós estamos vivendo sim um tempo sabático, né? Sim, Nós sim. precisamos olhar com bons olhos esse momento. É claro, a gente está deixando de Uhum. trabalhar, está deixando de fazer um monte de coisa que a gente planejou fazer, mas a terra está respirando, até o ar de São Paulo está menos poluído. A gente olha aqui fora e vê o céu, vê as estrelas. Os mares, Uhum. eles estão sendo purificados. Até em Veneza apareceu lá a filmagem. Eu tive lá 2 anos Uhum. atrás e eu vi como aqueles canais são poluídos e agora tem peixe, dá para ver o fundo. Então a terra está respirando. E a gente Sim, precisa entender que para tudo há um propósito, que Deus tem, ele tem o poder de fazer com que tudo coopere para o bem. Você não acha isso também? totalmente. E não somente eu que acho, né? Assim como cristã. Eu lembro, Eixa, que quando eu ainda fazia graduação em psicologia, ó, quantos anos atrás, eu lembro que uma das aulas que eu tive foi sobre crise, sobre os processos de crise, né? Sejam emocionais, sejam sociais. E é muito interessante. Quando a gente vê o processo de crise, pensando na humanidade como um todo, é sempre possível avançar, progredir. Uhum. Grandes eventos, grandes medicamentos são feitos a partir de crises. Gente, eu não estou pregando que bom estamos vivendo a crise, mas ela já existe. Sabe aquilo que a Sim. gente não pode desviar? Se aquilo que a Aham. gente não pode desviar, vamos ver no que a gente pode ter de proveito dela. A crise, ela traz Sim. para nós a possibilidade de mudança, mudança positiva para aqueles que quiserem, porque ela traz para nós a possibilidade de reflexão, quanto aos nossos atos individuais quanto coletivos. Então, Uhum. tem muita gente nessa crise repensando até a sua atuação profissional. Sim. Tem gente se reinventando no mercado de trabalho. Ai, Eu acho que tem tem gente, famílias se reconciliando. sim, e tem gente, por exemplo, deixando para trás algumas desculpas. Ai, puxa vida, eu gostaria Certo. tanto de brincar mais com o meu filho, não faço porque não tenho tempo.
Será que não é Olha, porque tá não aí o tinha tempo. tempo? Será que quando você está dentro de casa e mesmo assim não está brincando com o seu filho, era falta de tempo, era de paciência, Aham, ou era reconectar com o aham. filho? Então, é um momento de reflexão. Nosso cérebro adora refletir, adora pegar Verdade. problemas para resolver. Mas a gente tem que contar para ele que existe possibilidade de solução. Porque todas as vezes que nós ficamos repetindo o sofrimento, o nosso cérebro revive como se estivesse acontecendo de novo. As mesmas áreas cerebrais são ativadas. Isso a gente fala até mesmo, por exemplo, alguém que sofreu um assalto e fica contando para todo mundo tudo o que aconteceu. O cérebro volta a Detalhe por sofrer, detalhe. ele sofre exatamente como se ele estivesse passando novamente pela situação. E a gente sabe disso olhando para o cérebro mesmo. Quando a pessoa está Certo. relatando, as regiões do cérebro que são ativadas, de medo, de luta e fuga, são as mesmas se ele estivesse vivendo na realidade aquela situação. Então, do que a Você gente vai fala se isso nesse alimentar? livro. Do que a gente É vai por se isso que o alimentar? salmista conversa com a sua alma, né? O salmista diz: ó, minha alma, não fique abatida, espera em Deus. De vez em quando a gente tem Decisão. que ter uma conversa, né? Uma conversa com a nossa alma, com o nosso cérebro, com o nosso intelecto, para que ele compreenda que existe um ser maior do que nós no controle de tudo. Sabe o que às vezes eu acho que falta pra gente um pouco, Eixla? A sinceridade conosco mesmos. Esses dias Certo. até eu brinquei assim comigo, vou falar rapidinho. Eu estava tentando escrever, tem um material que eu preciso entregar em pouco prazo, e eu lá escrevendo, mas não estava fluindo, não estava rendendo. Passava assim, passava uns 15 minutos eu ainda na mesma frase, sem sair daquele lugar. Aí eu Uhum. parei assim, cruzei o braço e falei assim, Rosana, você está enganando a quem? Com tantas outras coisas para fazer, você fingindo que está escrevendo. Levanta, vai fazer alguma coisa útil? Eixla, mas eu pulei da cadeira. E Depois não aí? adianta, eu sei que quando eu empaco assim, eu não vou sair do lugar. Mas eu estava lá presa assim, ai, deixa eu ficar aqui. Vai que a ideia vem. Eu já sei que não vem, eu me conheço. Levantei, Entendi. fui fazer outra coisa. E depois que eu tinha feito outra coisa tal assim, que eu dei um tapinha assim no meu rosto mesmo, eu voltei e produzi. Aí a sua Então, criatividade foi aguçada. Isso é foi muito bom, essa aguçada. dica. Sim, por exemplo, quando que a gente se torna mais criativo? Depois de uma atividade física. Isso a Hum, ciência mostra. Mesmo dentro de casa, a uau. gente vai colocar um vídeo de exercício físico. Se você trabalha com a mente, claro, aqueles que também têm outros tipos de trabalho que exigem. Todos nós trabalhamos com a mente de qualquer forma, né? A primeira atividade do dia, depois do culto e etc e tal, vai fazer uma atividade física. A atividade física Certo. nos torna mais criativos, nos torna mais produtivos. Então, essa nossa oportunidade também na quarentena é de trazer uma rotina mais saudável, né? Sim, Inserir sim. algumas coisas Embora aí. nós não estejamos podendo frequentar a academia, que é uma área comum do cérebro, mas existem aulas online que a gente pode fazer na Sim, sala de casa, né? Exercícios sim. físicos que vão te ajudar, né, a mudar essa. Várias vezes eu estava triste e o Espírito Santo me Uhum, levou a ir para a esteira. uhum, Sabe, uhum. várias vezes que eu estava sendo dominada, vencida pela Sim. tristeza, eu lembro que depois de orar, depois de ler a Bíblia, depois de chorar, nada fazia passar aquela dor, e o Espírito Santo me dizia: 40 minutos de caminhada. E aí eu evoluí para a corrida. E aí eu contratei Uhum. uma personal. E agora ela tem me ajudado muito, né? Não agora, mas até a gente começar esse período de isolamento, ela estava vindo bastante aqui. Acabou cuidando de mim, da minha mãe, da minha vizinha, Júlia, que também deve estar nos ouvindo agora. Um beijo para a Uhum. Júlia. E você fala também, Rosana, sobre a importância do sono na nossa vida. E sobre o Sim. perigo dos anabolizantes. Ah, meu Deus, eu passaria a noite inteira aqui conversando com você. Mas eu tenho um público de mulheres, 70% das pessoas que me seguem aqui no Instagram são mulheres, O meu também. né? E é tão importante as mulheres ouvirem sobre isso que você está dizendo, né? Porque a questão emocional está muito ligada à questão física também. E nesse tempo de Sim. quarentena, né, que a gente está dentro de casa, a gente não pode relaxar em nenhuma área. É hora da gente se refazer, da gente se reinventar, da gente mudar os hábitos para melhor, né? Sem E o que dúvida. você tem a dizer sobre o sono?
O que que o sono Olha, faz com a gente? Eu já li, mas eu quero que você compartilhe. olha, tem muita gente que está ficando dentro de casa e perdendo uma rotina. E fica até Uhum. meia-noite, 1 hora da manhã, assistindo alguma coisa, porque no outro dia não precisa levantar cedo. Gente, não adianta. Nós precisamos dormir às 8 horas e elas são melhor aproveitadas se forem no período noturno. Não existe assim, ai, porque eu funciono melhor trabalhando a noite inteira e dormindo durante o dia. Não, nós somos feitos para dormir nas horas escuras do dia, que o dia são as Certo. 24 horas, né? Uhum. Então, o sono ele ajuda a gente a controlar depressão, ansiedade, impulsividade, a não engordar nessa quarentena, porque ela vai. Olha aí, meninas. Olha que importante, por quê? Porque a privação de sono desregula a leptina e a Uhum. grelina, elas que regulam o nosso apetite. Nossa, então quem dorme menos come mais. Tem bem essa tendência. E sem contar que a privação de sono aumenta o cortisol, que é aquele hormônio do estresse que vai trazendo prejuízo para o nosso organismo. E quando a gente não dorme direito, o nosso córtex pré-frontal, que está envolvido com a nossa tomada de decisão refletida, para olhar um cenário até de crise e saber qual o melhor caminho a seguir, o meu córtex pré-frontal, depois de uma privação de sono, e Edila, eu não estou falando de ficar uma noite inteira sem dormir, não. Eu estou falando de 5 horas só de descanso por meio do sono, já é capaz de fazer com que a gente perca toda a nossa capacidade de córtex pré-frontal. Uau! Sabe como é? Quando a gente faz testes de atenção, de resposta assertiva, de criatividade, em pessoas que estão há 19 horas acordadas, e a maioria de nós fica assim, a maioria E está como é que faz dormindo. com essa geração de adolescentes que passa a noite inteira e jovens, não só jovens adolescentes, adultos também, mas Uhum. principalmente esses millennials que acostumaram a ficar a noite inteira no Zap, nas redes sociais, no computador e não dormem? Como é que faz isso? Nos Um dos videogames? motivos é o que a gente vê, e tem muitos trabalhos científicos mostrando, um dos aspectos, o aumento da agressividade entre os adolescentes. Da Meu impulsividade, Deus. porque a impulsividade já é algo inerente na adolescência. Com essa mudança do cérebro, o adolescente já é naturalmente mais impulsivo, de tomar decisões sem pensar, porque o córtex pré-frontal dele não está funcionando da forma que deveria funcionar, como acontece no adulto, né? Mas é normal na adolescência. Só que quando você coloca um fator de privação de sono, você piora muito isso. E ele fica com uma maior, por exemplo, tendência ao suicídio. Por que você acha que tem aumentado tanto o suicídio no nosso Meu meio? Deus, que coisa Um dos séria isso que você está motivos é a privação de falando. sono. Um dos motivos é a privação de sono. Porque quando eu Meu estou em privação de Deus. sono, o córtex pré-frontal diminui a sua ativação e ele deixa de controlar da forma que ele precisaria controlar a amígdala, que é essa estrutura cerebral envolvida com as nossas emoções mais exuberantes e com a impulsividade mesmo, fazer sem pensar. E Meu aí, Deus, quando não você pensa. não pensa, quando você está mais impulsivo, emocionalmente você fica mais frágil. E aí, os pensamentos de morte, eles são mais invasivos. Porque você Meu fica mais vulnerável Deus. para depressão e ansiedade. A privação de sono pode ser a porta de entrada da depressão e da ansiedade. Por isso que me deito e tranquilo vem o sono. Salmo 4, verso 8, meu Deus do céu. Como a Bíblia é poderosa, como a É Bíblia muito é poderosa. atual. Meu Deus, como a Ela é Bíblia e a atual. ciência combinam, como Deus que inventou a ciência. É, é Ai, Deus explicando a Jesus, que coisa ciência. Então, maravilhosa. dentro de casa, dormir às 8 horas. Quando a gente só dorme às 19 horas, quando a gente fica 19 horas acordados, porque ficamos só dormimos 5 horas, ou vamos dormir só 5, é como se estivéssemos com 0,8 grama de álcool no sangue. Hum. Pensando no quanto nós perdemos a capacidade de tomada de decisão refletida, de controlar a impulsividade. Gente, isso é como se tomasse 3 latas de cerveja, E não ou é 2 seguro copos de vinho. dirigir. Não é Não seguro poderia dirigir, não é dirigir. seguro nada. Sabe o que a gente fala Tomar para o mundo decisão alguma. corporativo? Se você tem uma decisão super importante para tomar no dia seguinte, numa reunião, Durma alguma bem. coisa, durma bem. Se você não tiver dormido direito, se possível, adie a reunião. Uau. Adie a reunião. Agora nós estamos na campanha de vacinação contra a gripe, né? Não tem a ver com o coronavírus, contra a gripe. Sabia que se a gente não tiver dormido bem na noite anterior à vacinação, era melhor nem ir tomar a vacina? Porque o É nosso sistema mesmo? imunológico é afetado.
Se você não teve uma boa Caramba! noite de sono, talvez você nem consiga ser tão bem imunizado. Que é essa dica que a gente dá para as mães. Se o bebê não dormiu direito, veja se é possível adiar a imunização dele. Porque talvez Uau, a que vacina não forte faça o isso, doutora efeito. Rosana. Porque se a gente não dorme direito, nós ficamos mais propensos às doenças e também o sistema imunológico fica todo bagunçado, sabe? Uhum. Eu gosto muito de falar que aquilo que é essencial para mantermos a nossa saúde física e emocional, Deus deixou de graça. Glória a Ele não Deus, que seria injusto. forte. Ele não seria injusto de falar assim, olha, só uma medicação que Pode resolver isso. pode resolver. Então, o que ele deixou para nós nesse momento de crise? Refletir sobre os nossos relacionamentos. Sabe, assim, dar uma acertada nas arestas da vida. Certo. Termos tempo para fazermos os nossos hobbies, mesmo que seja rapidinho ali. Exercício físico, regular o nosso sono. Ler a palavra dele, porque a palavra dele se renova a cada manhã. Aleluia, glória a Deus. E temos a possibilidade de nos debruçarmos sobre as boas memórias. Um grupo muito interessante da Universidade de Yale, que estuda sobre o bem-estar, fala que para aqueles que estão enfrentando grandes dores, perdas, crises, como nós estamos vivendo, né, um momento de crise, uma das ferramentas que ajuda muito o nosso cérebro a passar sobre isso é degustar experiências agradáveis que já tivemos vivido. Uau, que Degustar. lindo isso. É parar Trazer à de memória o que fato, dá esperança trazer mesmo. à memória, parar e pensar. Pode ser um aniversário que você foi, um casamento, uma prova que você foi aprovado no vestibular, qualquer coisa para você degustar alguma Falar sobre coisa, coisas boas, falar sobre conversar, dar coisas boas. risada, lembrar de fatos que te Sim, marcaram de forma positiva. sem dúvida. Então, mesmo para os momentos de mais dificuldades da vida, nós podemos tirar proveito. E é assim, Amém. é a crise de hoje que nos prepara para a crise de amanhã. O que a gente aprende, o que nós temos de teoria é muito legal, é um arcabouço necessário para a gente começar a criar informações que vão nos dar suporte, mas é a forma que nós passamos pela crise é que nos prepara para a próxima, é que nos Uau. torna mais fortes. O que eu aprendi com Rosana, Jesus é que eu posso viver até sem a minha mãe. O que eu não posso é viver sem Jesus. Porque Ele é quem me exatamente. sustenta. Faço minhas as suas palavras. Realmente, eu posso viver sem qualquer coisa, agora eu sei. Sem qualquer pessoa, mas não posso viver sem Jesus. A presença dele é indispensável. E eu quero te agradecer, Rosana, de todo o meu coração. Eu ficaria te ouvindo 2 horas. É uma pena que o Instagram limita o nosso tempo. Sim, sim. Daqui a pouco ele vai entrar com uma contagem regressiva. Eu nem sei que horas são agora. Você consegue ver aí? 8h58. Meu Deus, já temos 2 minutos. Ora por nós, Rosana. Claro, Ora por nós claro. agora. Ó Pai querido, estamos na Tua presença, porque sabemos que é o Senhor quem segura os 4 ventos da terra. Os 4 Amém, ventos da Senhor. terra. É o Senhor que, mesmo que haja tempestade, pode colocar calmaria no nosso coração. E Amém, o que nós queremos neste momento é que o teu agir internamente possa transbordar para os nossos comportamentos. Para Amém, que assim, Deus. então, possamos ser agentes de paz, de esperança, de transformação para aqueles que ainda, Senhor, não conseguem se sentir em paz. Por favor, Deus. usa cada um de nós, proteja cada um de nós nos nossos desafios. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Rosana, eu te amo de todo o meu coração. Sou sua admiradora. Te agradeço pela sua contribuição. Te amo pra você. Eu também te amo, Angelina. Curto tudo que ela faz. E eu quero, junto com você, declarar com esse povo que está nos ouvindo, Salmo 4, verso 8, né? Que você citou aí. Sim. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Né? Deus vai nos dar segurança para passarmos por essa situação e nós vamos ser mais fortes depois dela. Nós vamos ser preparados para algo poderoso que Deus vai nos fazer viver. Sabe o que a gente podia
Desculpa, sabe o Fala. que a gente podia programar com todos eles? Estou pensando nisso agora. Depois que passar tudo isso, vamos fazer uma live para as pessoas contarem o que elas aprenderam com a crise. Vamos, está E combinado. como elas Tá mudaram a combinado. forma de pensar. Porque a Tá gente não pode combinado. estar falando aqui para as pessoas virarem e não mudarem. Isso O aí. que a partir de amanhã vai ser diferente na sua vida? 9 segundos e eu deixo para você o meu beijo. Beijo. Para você ir para sua casa.